Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Resolvendo e Aprendendo de Língua Portuguesa. Neste vídeo, nós vamos fazer 10 questões da banca FGV do assunto reescritura de frases, que é um dos assuntos queridinhos da banca, pelo simples motivo de que é um assunto guarda-chuva, né? Então, quando a banca cobra um assunto de reescritura de frases, ela consegue abordar muitos outros assuntos, como semântica, orações reduzidas e orações desenvolvidas, advérbios, adjetivos, enfim, vários outros. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso material, né, que já está aí na sua tela. E antes de a gente começar as questões mesmo, eu trouxe aqui rapidamente as principais formas de a FGV cobrar esse assunto. Não está aqui não temos 100% de como a banca cobra esse assunto, mas são as principais formas que eu consegui mapear. Então, por exemplo, ela vai cobrar aqui, na reescritura de frases, ela pode cobrar tanto como substituição, quanto por deslocamento ou omissão de alguns termos. Então, por exemplo, aqui é muito comum de ela pedir para você trocar uma oração desenvolvida por uma reduzida, ou então ela pede para você reescrever de forma nominal, pega um verbo, transforma em um substantivo, ou então ela pede uma reescrita transformando uma palavra mais geral em uma palavra com sentido mais específico. Por exemplo, traz uma questão com 5 alternativas com o verbo dizer, e aí ela pede reescritas ou reescritura, são sinônimos, tá, gente? Palavras sinônimas, reescrita, reescritura, com palavras mais específicas para aquele contexto. Então, em vez de dizer, a gente pode falar, a depender do contexto, declarar, anunciar, manifestar, enfim. O vocábulo só, ela gosta muito também, né? Quando a gente desloca o vocábulo só, ele muda o sentido. Então eu posso dizer, só ele acertou aquela questão. Ele só acertou aquela questão. Então veja que o deslocamento do vocábulo só muda completamente o sentido da frase. Ela pede para você trocar uma locução adjetiva por um adjetivo. Cara, por que está acontecendo isso? Deixa eu ver se não está aqui, tá a caneta? Tá. Por um adjetivo. Uai. Pessoa que apanha aqui para tecnologia. Enfim, pois, quando deslocado, muda o sentido de explicativo para conclusivo. Enfim, temos várias formas a banca tem várias formas de cobrar esse assunto, tá? Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Ministério Público de São Paulo, oficial de promotoria. A questão pede a alternativa em que o deslocamento, então aqui não é de substituição, é deslocamento de termos, modifica o sentido original. Então, na letra A, nós temos, antes que eles nos jantem, temos de almoçá-los. Então, aqui nós temos duas orações, e a reescrita é, temos de almoçá-los antes que eles nos jantem. Houve mudança de sentido? Não. De fato, houve uma inversão das orações, né? Essa aqui é a primeira oração, e essa aqui é a segunda. A banca só inverteu, mas o sentido permaneceu. Veja que a ordem cronológica, que é uma linha do tempo, há duas ações. Veja que em ambas as propostas, a ação de almoçar vai ocorrer antes da ação de jantar. Antes que eles nos jantem, temos de almoçá-lo. Então, almoçar vai acontecer antes. Aqui na segunda, temos de almoçá-los antes que eles nos jantem. Almoçar vai acontecer antes. Então, a inversão, nesse caso aqui, não gerou mudança de sentido, tá? A questão pede a alternativa que traga mudança de sentido. Então, a letra A já não é o nosso gabarito. A letra A está errada.
Vamos para a letra B. Letra A tá errada. Vamos para a letra B. Hoje vale por 2 amanhãs. A reescrita. Vale hoje por 2 amanhãs. Gente, houve mudança de sentido aqui. Então, a letra B é o nosso gabarito, provavelmente. Na letra A, o vocábulo hoje é um substantivo. Hoje, e aqui é um artigo indefinido. Hoje, estamos falando, hoje está falando o tempo presente. Então, o tempo presente vale por 2 vezes o tempo futuro. Hoje, o tempo hoje, vale por 2 amanhãs. Então, hoje aqui, que geralmente é um advérbio, está na qualidade de substantivo. Na reescrita, a gente está dizendo não sei o quê, um ato, um acontecimento, enfim. Vale hoje, e aqui hoje é um advérbio, por 2 amanhãs. Então, aqui nós temos realmente uma mudança de sentido. Letra B é o gabarito. Vamos olhar o restante? C, D e E. C. Quando um trabalho fala por si, não interrompa. 2 orações também. Aqui, não interrompa, oração principal. Quando um trabalho fala por si, oração subordinada. Houve realmente aqui só a mudança das orações, bem idêntico à letra A. Mas não houve mudança de sentido. Não interrompa quando o trabalho fala por si, quando o trabalho fala por si, não interrompa. Ok? Sem mudanças de sentido. D. Dinheiro é como um braço ou uma perna. Use-o ou perca-o. Aí a proposta de reescrita. Dinheiro é como um braço ou uma perna. Não mudou nada até agora, né? Perca-o ou use-o. Só houve mudança no final, na ordem. Mas como nós temos uma alternância, né? A ou B é a mesma coisa que B ou A. Tá certo? Então, perca-o ou use-o é a mesma coisa que use-o ou perca-o. No caso aí, a mudança, a ordem física, né, a ordem no discurso não vai fazer diferença de sentido, porque novamente nós temos uma relação de... O ou é uma conjunção alternativa aqui, né? E a letra E, o melhor amigo é o dinheiro, e o dinheiro é o melhor amigo, também não houve diferença de sentido aí. Talvez haja uma diferença lá no campo da pragmática, mas aqui a questão está falando de sentido. Então, em sentido, dizer que o melhor amigo é o dinheiro, ou o dinheiro é o melhor amigo, não faz diferença, por isso a letra B é o gabarito da primeira questão, tá? Segunda questão, TRT 13, analista. A oração acreditou que venceria facilmente o inimigo poderia ser reescrita do seguinte modo: acreditou em fácil vitória contra o inimigo. Seguindo esse modelo, olha, cuidado aqui. Seguindo esse modelo, assinale a frase que realiza a mesma modificação de forma adequada. Quando a FGV diz isso, seguindo o mesmo modelo, seguindo o mesmo padrão, então a mesma modificação, a mesma estrutura, cuidado. Antes de analisar as alternativas, você vai ter que identificar qual foi o modelo. Então, aqui nós temos... Qual foi o modelo? Ela trocou, acreditou que venceria facilmente, ela trocou por vitória fácil. Então, no verbo venceria, houve a reescrita com o substantivo equivalente, que é vitória. E no adjetivo facilmente, a reescrita foi feita com o advérbio facilmente, a reescrita foi feita com o adjetivo equivalente, que é fácil. Tá bom? Então, nós vamos procurar a alternativa que faça essa mesma, que siga esse mesmo padrão. Verbo troca por um substantivo equivalente. Advérbio troca por um adjetivo equivalente. Vamos para a letra A, então. O problema necessita ser resolvido urgentemente. O problema precisa de dissolução urgente. Olha, gente,
Urgentemente e urgente está certo. Veja, a gente trocou um advérbio por um adjetivo equivalente. Porém, aqui, ó, necessita ser resolvido, não é necessita de dissolução, é necessita de resolução, que é de resolver, tá? Então, o substantivo seria esse, tá bom? Por isso a letra A está errada. Vamos para a letra B. Essa questão merece ser examinada detidamente. Ora, examinada, ser examinada, tá aqui a locução verbal, né, na voz passiva, trocou por exame, tá certo? Veja que o verbo, a gente usa um substantivo, examinar, exame. Porém, o advérbio detidamente tem o adjetivo detido. Se você procurou no dicionário, você vai me dizer que detidamente é a mesma coisa que detalhadamente. Detido é a mesma coisa que detalhado. É, mas em termos de sentido, eles são parecidos, mas a questão quer aquela mesma estrutura, então atenha-se ao advérbio e seu adjetivo equivalente, tá? Se fosse para que aqui fosse detalhado, aqui teríamos que ter detalhadamente. Detalhadamente, detalhado, detidamente, detido. Por isso a letra B também está errada. C. O museu será reinaugurado, olha aqui, ó, proximamente. Proximamente significa em breve. O museu terá uma reinauguração, tá certo? Ó, reinaugurado, será reinaugurado, reinauguração. Proximamente, advérbio, adjetivo, próxima. Então, letra C correta. Reinauguração, próxima. D de dado. Vamos dividir os doces equitativamente. Vamos dividir os doces de forma idêntica. Olha, primeiro erro. Cadê o substantivo? Porque veja que aqui na forma original, o verbo é transformado num substantivo. Aqui o verbo é dividir. Então a gente precisaria do substantivo divisão. Vamos fazer uma divisão. Então, só isso já torna a letra D errada. Além disso, equitativamente tem o adjetivo equitativo, no caso aqui de forma equitativa, que não significa exatamente de forma idêntica, né? Equitativa significa de forma justa. Lembra lá do princípio da equidade do direito. Então a letra D já está errado também. E a C, o deputado declarou repentinamente, ó, declarou, teria que trazer declaração, certo? Repentinamente, cuidado aqui para não ler com a emoção, de forma rápida e emocionada. Repentinamente gera o adjetivo repentina. Mas aqui ele trouxe o adjetivo repetida, tá? Então não é a mesma coisa. O deputado declarou repentinamente de forma repentina. O deputado declarou repetidamente de forma repetida. Então, letra E errada também. Gabarito da segunda questão, letra C. 3. Prova recente, tá, gente? Tô gravando esse vídeo aqui no começo, na primeira semana de dezembro de 2025. Essa questão, esse concurso, TJ do Rio Grande do Sul, aconteceu em novembro, final de novembro de 2025. Então, neste momento, a questão ainda está com gabarito preliminar. E por que eu trouxe? Porque eu acredito que não vai haver mudança nesse gabarito aqui, tá? Então, eu quis trazer uma questão bem recente, saída do forno, para vocês. Então, esse concurso aqui aconteceu há 2 semanas. Então, vamos lá. Assinale a opção em que o primeiro período do primeiro parágrafo da notícia foi reescrito sem alterar o sentido original. Acontece que a professora esqueceu aqui de acrescentar o primeiro
parágrafo, não é? Então, eu vou dar uma pausa rapidamente e vou só para eu acrescentar aqui, tá? Segura a onda aí. Então, vamos continuar agora com o primeiro período do texto aqui, ó. Tá aqui, certo? Então, nós temos a questão nos pede a forma de reescrever esse trecho aqui sem alterar o sentido original. Vamos ler o trecho primeiro? O tempo nublado e chuvoso, eu tô aqui, que marcou o último final de semana do acampamento Farroupilha, trouxe transtornos. Mas, aqui nós temos uma conjunção adversativa, mas a meta de público almejada pelos organizadores do evento realizado no Parque Maurício Sirotsky, não sei se assim se pronuncia, Sobrinho, em Porto Alegre, foi alcançada conforme estimativa da concessionária do espaço, a empresa GAM, não sei, acho que é inglês, né? Então, GAM 3 Parks. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma informação que o tempo nublado e chuvoso trouxe transtornos, mas a meta foi almejada. A meta almejada foi alcançada, não é isso? A meta almejada foi alcançada conforme estimativa da concessionária, tá? Então vamos pedir, nós temos uma relação aqui de contraste, de oposição, né? Uma relação. E aqui nós temos uma relação de conformidade. Precisamos manter esse sentido, tá? Vamos olhar as opções. Como o tempo nublado e chuvoso que marcou o último final de semana do acampamento trouxe transtornos, a meta de público almejada pelos organizadores do evento foi alcançada. Gente, esse como aqui está trazendo uma ideia de causa e consequência, não é? Por exemplo, quando eu digo, como estudou muito, passou no concurso. Veja-se que esse como tem uma relação de causa, e o passou no concurso seria a consequência. Então, ele está dizendo, como o tempo nublado e chuvoso trouxe transtornos, veja que isso aqui não faz sentido. A meta de público foi alcançada? Não. Para ser lógico, para ser coerente, devia ser, como o tempo nublado e chuvoso trouxe transtornos, a meta almejada não foi alcançada. Aí seria uma consequência, tá? Lógica. Então, aqui a letra A, perdão, está errada, porque esse como aqui traz uma ideia de causa. Nós temos uma ideia aqui de causa e consequência e ainda sem ser coerente. Não manteve a ideia de oposição e de conformidade aqui, tá? Então, não é a letra A. Letra B, pelo fato de o tempo, a mesma coisa, gente. Pelo fato de é uma ideia de causa. Pelo fato de ter estudado, passou no concurso. Como estudou, passou no concurso. A banca trouxe a mesma relação semântica com outras palavras. Pelo fato de, também tem ideia de causa. Pelo fato de o tempo nublado e chuvoso que marcou o último final de semana ter trazido transtornos, a meta do público foi alcançada. Veja que também não faz sentido, tá? Deveria ser a meta do público, não foi alcançada. Essa seria a relação lógica entre causa e consequência. Mas a gente já sabe que a gente precisa de uma relação de oposição. Né? Letra C. Embora o tempo nublado e chuvoso que marcou o último final de semana do acampamento Farroupilha tenha trazido transtornos, a meta de público almejada pelos organizadores do evento foi alcançada. Perfeito. Embora é uma conjunção concessiva. A concessão, ela também traz uma ideia de contraste, assim como a adversidade, tá? Sendo que a concessão, ela é uma quebra de expectativa, é um contraste que não, é um empecilho, que não impediu que o acontecimento, que redundante, né? Que o acontecimento acontecesse, que o fato acontecesse, tá? Mas a gente consegue, como as duas trazem essa ideia de contraste, a gente consegue reescrever uma
uma relação de adversidade com uma concessão. A FGV gosta disso, não é só a FGV. A Banca Sebrasp também curte isso, tá? A gente consegue reescrever tirando uma conjunção adversativa e colocando uma concessiva, tá bom? Qual é a diferença mais entre elas? As duas expressam contraste. Gente, eu acho que, como eu já falei, uma quebra de expectativa, etc. Mas talvez a principal diferença não seja nem no campo sintático, nem no campo semântico, mas seja mais no campo pragmático. Como assim? Ó, as duas podem ser escritas como contraste, né? Mas o mais aqui é só um exemplo, tá? A conjunção adversativa introduz eu vou colocar aqui entre aspas, a ideia em termos de sentido, exatamente, não faz diferença, mas faz mais diferença em termos de intenção. E o embora, que é a concessiva, introduz a ideia mais fraca. Exemplo, você não esquecer nunca mais. Vamos levar o português para a vida. O cara quer terminar o relacionamento. Isso acontece com o homem. Isso é coisa de homem. O que é que ele vai fazer? Ele vai chegar e vai dizer assim: primeiro, ele vai dizer que a gente precisa conversar. Senão, a gente precisa conversar, enfim. E aí, ele vai começar dizendo assim: não, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma mulher espetacular, mas o problema sou eu. Dá vontade de você dizer: é claro que o problema é você, querido, né? Mas o problema sou eu, mas a gente precisa, a gente não dá para continuar, né? Então, gente, o que é que ele está querendo dizer quando ele diz que você é uma pessoa maravilhosa, mas ele pensou melhor e não dá para continuar? Qual é a principal informação aí? Ele está querendo terminar o relacionamento ou ele está querendo dizer que você é uma pessoa maravilhosa? Não tem dúvida que ele está querendo terminar, né? Então, veja que o mais introduz a informação mais importante ali. Mas em termos de sentido, mais e embora, eles são bem parecidos, tá, gente? Então, vamos lá. Então, a letra C é o gabarito. Vamos para a letra D. Contanto que é condicional. Sabe quando você era adolescente, que sua mãe dizia assim: contanto que você faça a tarefa de casa, você irá à festa. Então, né, você irá à festa contanto que arrume a casa. Então, isso aí é uma condição. Então, já sabemos que está errado, porque a ideia não é de condição, né? A ideia é lá de contraste. Contanto que o tempo nublado e chuvoso que marcou o último final de semana do acampamento traga transtornos, a meta será alcançada. E aqui ainda trocou para o futuro. Lá era passado, não é isso? Ó, a meta almejada foi alcançada. Então, também teve esse erro aí. E por último, na letra E, na medida em que é causal. Não confunda com a medida que aí é proporcional, tá? Na medida em que o tempo... Aqui também é falou. Isso, aqui é um A. Na medida em que o tempo nublado e chuvoso que marcou o último final de semana tenha trazido transtorno, na meta tudo errado, gente. Tá? Então, temos várias. A banca trouxe muitas relações de causa e consequência, mas a relação principal aqui era de oposição, ok? Então, gabarito, letra. Tô perdida. Letra C. Veja que a gente trouxe esse modelo aqui, ó. Conjunção, adversativa por concessiva, ok? Então, vamos lá, continuando. Quarta questão.
Receita Federal. O conteúdo programado desta prova inclui... Assinale a opção em que a modificação ocorrida da primeira frase está corretamente indicada. Então, aqui ela trouxe vários, né? Vamos lá. Letra A. A inteligência é uma construção do sujeito para enriquecer os objetos externos. Aí ela trouxe essa reescrita, que é a banca. A inteligência é uma construção do sujeito para o enriquecimento dos objetos. Então, qual foi a mudança aqui? Trocou o verbo por um substantivo equivalente, que é o que a gente chama de nominalização. A banca disse que isso aqui foi a transformação de uma oração reduzida em oração desenvolvida. Não. Aqui, para o enriquecimento, não é oração, tá? Oração precisa ter verbo. Seria uma oração desenvolvida se fosse assim: a inteligência é uma construção do sujeito para que se enriqueçam os objetos externos, tá? Mas aqui o enriquecimento é um substantivo, então não é oração. Letra A, errada. A modificação se deu por meio do processo de nominalização, na letra A, e não de oração reduzida para desenvolvida. B, errar é humano. Culpar o computador é ainda mais humano. Aí a reescrita, errar é humano, embora culpar o computador seja ainda mais humano. Essa letra B foi traiçoeira. Qual foi aquele de substituir um sinal de pontuação, que aqui seria o ponto, por um conector adequado? O conector tinha sido embora. Gente, eu já vi muita discussão sobre se esse seria realmente o conector adequado. Eu não vejo muito problema não nele não, tá? Mas eu vou dizer a você que não é apenas isso. Não houve somente a substituição de um sinal de pontuação por um conector adequado. Porque se fosse isso, ficaria assim: errar é humano, embora culpar o computador é ainda mais humano. Mas não foi isso. Veja que ele botou: embora culpar o computador seja ainda mais humano. Então não teve apenas a troca do sinal de pontuação por um conector, tá? Houve a troca de pontuação por uma oração subordinada adverbial concessiva aqui. A gente precisou trocar o verbo, tá? Então, acredito que o erro tenha sido esse. E não se embora é ou não o conectivo mais adequado. Eu vi gente dizendo que é uma relação de adição, outras pessoas disseram que era adversidade. Particularmente, acho que embora está ok. O problema seria aqui, tá? Não foi só a mera substituição, foi de fato a introdução de uma oração subordinada. As orações subordinadas geralmente exigem o verbo no modo subjuntivo. E aqui o verbo, cadê? Tá no modo indicativo. Então acredito que o erro tenha sido esse na letra B, tá? C. Não há exceções à regra de que todos gostam de ser a exceção da regra. Reescrita. Não há exceções à regra de que todos gostam de ser a exceção dela. Então, a gente trocou da regra pelo pronome dela, para evitar a repetição. Não há exceções à regra, todos gostam de ser a exceção da regra. Para evitar essa repetição, houve a troca por um pronome. Então, aqui a banca diz que foi a substituição de um termo repetido por um hiperônimo, não, por um pronome. O hiperônimo é aquele termo mais geral. Por exemplo, cachorro, animal, é um termo mais geral, tá? Então, não é letra C. D. O arquiteto deseja sempre realizar o projeto e o pagamento do serviço. Aqui é o seguinte, o que é que o arquiteto sempre deseja? Ele deseja, realizar o projeto, é uma coisa que ele deseja, e ele deseja o quê? O pagamento do serviço, ou seja, ele deseja receber o pagamento.
Então, o arquiteto deseja duas coisas: realizar o projeto, realizar o trabalho dele e receber o pagamento pelo qual ele foi contratado, né? Receber o pagamento por cujo serviço ele foi contratado. Então, vamos lá. O arquiteto sempre deseja realizar o projeto e receber o pagamento. Ok. Modificar o termo para restabelecer o paralelismo nas frases. Perfeito, gente. O que é paralelismo? Se aqui ele tem um verbo, a gente precisaria de um verbo também. Então, o arquiteto deseja realizar o projeto e receber o pagamento. Quando se usa um verbo aqui e um substantivo aqui, ou há a quebra de paralelismo. Não é necessariamente uma incorreção gramatical, mas é algo que a gente procura evitar, não é adequado, tá? Então, para manter o paralelismo, a gente usa verbo e verbo ou pronome e pronome, ok? Então, letra D, pronome e pronome não, substantivo e substantivo. Letra D correta. E letra E, não basta fugir, é preciso fugir na direção certa. Reescrita, não basta fugir, é preciso fazê-lo na direção certa. Então, a gente usou aqui um pronome para substituir toda uma frase. Substituição de um termo repetido por um sinônimo? Não, por um pronome, que é o pronome lo, que no caso seria o, né? Então, quarta questão, D de dado. Quinta, questão olha, de deslocamento do vocábulo só, tá? Muda muito. Quando a gente tem o vocábulo só, ele pode ser tanto um advérbio quanto um adjetivo. Se eu digo assim, nossa. Se eu digo fulano só estuda, aqui nós temos um advérbio. Porque o vocábulo só refere-se a estuda. Veja, ele apenas estuda, ele somente estuda. Ele não trabalha, ele não ajuda em casa, ele não faz nada. Ele somente estuda, o que já é muita coisa, tá? Agora, se eu digo assim, fulano estuda só, eu estou dizendo, fulano estuda sozinho. Ele não estuda com outras pessoas. Ele não estuda na companhia de outras pessoas. Tá ok? Aqui a gente já tem um adjetivo. Tá? Então, cuidado, porque a posição do vocábulo só pode mudar tanto a sua classe gramatical quanto o seu sentido. Então, o que é que a questão quer? A maneira adequada de reproduzir esse pensamento com correção e manutenção do sentido original ela quer a frase que tenha a manutenção do sentido. Um problema só surge, tô lendo aqui, tá? Um problema só surge quando estão presentes todas as condições para solucioná-los. Bom, aqui o vocábulo só, um problema só surge, refere-se ao verbo surgir, né? Então, ele está dizendo, um problema apenas surge. Surge apenas em determinadas condições. Então, a gente precisa achar a alternativa que traga essa mesma ideia. Vamos para a letra A. Ó, só um problema aqui só um problema, o só se refere a um problema. Só um problema, apenas um problema, um único problema. E aqui o só se refere a surge. Então a letra A já muda o sentido, né? Só um problema surge. Não surgem dois problemas, não surgem três problemas. Só surge um. Então não é isso. B. Quando estão presentes todas as condições para solucionar um problema só,
Aqui, veja que a ênfase está de novo em um problema, na quantidade. Um problema só, um problema único, um único problema. E aqui, o só se refere ao verbo surgir. Tá? Um problema apenas surge, surge apenas, surge somente naquelas condições. Então, a B também está errada. C, um problema só surge, opa, tá certo aqui. Quando estão presentes todas as condições para... Eita, errou no final. Para cuja solução, não. Um problema só surge, aqui estava certo. Quando estão presentes todas as condições para a sua solução. Tá? Para a sua solução, para cuja solução, não. D. Um problema surge só quando estão presentes todas as condições para a sua solução. Aqui pode ser, porque o só pode vir antes ou depois. Um problema só surge, um problema surge só quando isso acontece. Um problema somente surge, um problema surge somente. Tá? No caso aí, colocar o só antes ou depois do surge não faz diferença. Então, a letra D parece estar certa, né? Vamos ver a letra E. Quando estão presentes todas as condições para solucioná-lo, é que um problema surge. Bom, quando estão presentes todas as condições para solucioná-lo, é que um problema surge. A alternativa está certa em termos de sentido, mas o sentido original não foi mantido, não é? Porque olha lá para a redação original. Um problema, tô aqui, cadê? Um problema só surge quando estão presentes todas as condições para solucioná-lo. Então, ela está dizendo, um problema apenas surge nessas condições aqui. E olha para a letra E. Quando estão presentes todas as condições para solucioná-lo, é que um problema surge. Tá? Esse é que é aquela partícula expletiva, só é usado para ênfase. Mas aqui faltou a ideia do somente. Tá? Um problema só surge quando estão presentes todas as condições para solucioná-lo. Somente nessas condições. Aqui ele tira essa ideia, nessa letra E, há a ausência dessa restrição. O que está sendo dito é, quando estão presentes as condições, um problema surge. Mas a ideia é, somente quando estão presentes essas condições é que o problema surge. Tá bom? Então, essa letra E foi traiçoeira, mas a resposta é mesmo a letra D. Tá? Sexta questão. Secretaria de Educação do Tocantins. Nas opções a seguir, há uma frase inicial com um adjetivo sublinhado, seguida de uma frase em que esse adjetivo foi substantivado. Adjetivo sublinhado, adjetivo substantivado. Assinale a opção em que essa modificação foi feita de forma adequada. Então, vamos lá. O bondoso, tá aqui os adjetivos sublinhados, né? Quase não ficou sublinhado. O bondoso homem socorreu o menino. O homem bondoso socorreu o menino. Bondoso aqui continuou sendo adjetivo, gente. Porque a questão quer o adjetivo substantivado, tá? Então, o homem bondoso e bondoso homem, aqui bondoso vai ser adjetivo nos dois casos. Então, não temos um adjetivo substantivado na letra A. Na letra B, temos as nuvens cinzentas. Ok, cinzenta é um adjetivo porque traz uma característica para as nuvens, né? Agora a gente fala o cinzento das nuvens, ok. Agora o cinzento, que dá uma ideia de cor, aqui é um substantivo. Então, realmente, nós temos um substantivo que na reescrita foi... Desculpa.
nós temos um adjetivo que na reescrita foi substantivado. Então, a letra B está certa. C. As folhas estavam amareladas, adjetivo, só mudou a ordem, mas estavam amareladas as folhas. Continua sendo adjetivo. As folhas dos livros estavam amareladas. A banca inverteu a ordem, mas a palavra amareladas continua sendo adjetivo nas duas. Os cabelos brancos, letra D. Os cabelos brancos mostravam a idade do juiz. Os cabelos do juiz brancos continua fazendo cabelos brancos, aqui também é adjetivo. Tá? Não houve não houve transformação em substantivo aqui. E na letra E, os velhos livros e livros velhos têm uma mudança semântica só, mas a palavra velho nas duas continua sendo um adjetivo, tá? Velhos livros e livros velhos, livro é substantivo e velho é adjetivo. Há mudança de sentido, mas não foi isso que a questão pediu. Ela pediu um adjetivo substantivado. Por isso, B de bola. 7ª questão. FGV 2025. As frases abaixo mostram 2 vocábulos. Aqui nós temos possíveis no contexto em que estão inseridos. Assinale a frase em que o primeiro deles é mais adequado à situação comunicativa. Tá? Então vamos lá. Nós temos aqui uma questão de reescrita por semântica, talvez. Letra A. O primeiro. Então seria esse aqui, né? Tinha que ser mais adequado. O milionário texano mostrava seu novo avião aos amigos mais próximos. Mostrava é mais adequado à situação comunicativa do que exibia? Não. Exibia é mais adequado. Porque é mais específico, né? Traz mais informação. Por quê? A resposta correta é exibia. Porque exibir é mostrar é um vocábulo mais amplo, exibir é mais específico, mas exibir traz a ideia de ou de orgulho ou de ostentação, tá? Então, sabe aquela mãe orgulhosa do filho que se formou em medicina, ela sai exibindo o filho para todo mundo? Então tem uma questão de orgulho aí. Aqui veja que ele diz, o milionário texano exibia seu novo avião, que ele está ostentando. Tá? Então, exibir é melhor do que mostrar. Então, a letra A está errada, porque a questão pede a alternativa em que o primeiro termo é mais adequado. B de bola. Brigas nunca resolvem dúvidas ou nunca resolvem polêmicas. Nunca resolvem polêmicas, né? É melhor. Você brigar por causa de uma dúvida é complicado, mas você briga por causa de polêmicas. Então, questões polêmicas, principalmente questões políticas, muito polêmico, geralmente levam brigas. Questões socialmente polêmicas, como questão de aborto, enfim, pode gerar brigas, né? Então, essas questões polêmicas resolvem polêmicas é mais adequado do que resolvem dúvidas aqui no contexto, já que a gente tem brigas. Então, letra B é errada também, porque o segundo termo é mais adequado. Letra C. O diretor ficará muito grato ou muito agradecido se lhe fizeres esse obséquio. Grato e agradecido, em alguns contextos, podem ser sinônimos, mas a banca aqui, já que a banca pediu para você escolher um, ela está fazendo a diferenciação, né? Então, grato refere-se à gratidão. E agradecido refere-se a agradecimento. Perceba as palavras gratidão e agradecimento. Qual das duas você acha que é mais forte? Qual das duas você acha que é um pouco mais profunda, né?
o sentimento de agradecimento ou o sentimento de gratidão? Espero que você tenha respondido que é o sentimento de gratidão, tá bom? Então, você estar ou você ficar grato é um pouco mais forte do que você ficar ou estar agradecido, tá? Agradecido passa aquela ideia mais momentânea, assim, alguma coisa cai no chão sua e alguém pega, você diz: "Ah", você agradece, né, você fica agradecido. Pronto, acabou. O grato já é algo mais forte. Então, o diretor ficará muito grato se lhe fizer esse obséquio, né. Então aqui realmente o primeiro tá melhor, né, que ele ficará muito, o diretor ficará muito grato se lhe fizer esse obséquio. Então aqui realmente parece ser a letra C, nosso gabarito. Mas vamos ver a letra D e a letra E. O atleta verdadeiro priva-se ou abstém-se das drogas? Abstém-se. Abster-se dá a ideia de voluntariedade, de algo que você faz por pura e espontânea vontade, de consciente, né. Então, se ele é um atleta, ele mesmo vai ter a consciência de que ele não pode ou não deve usar drogas, então ele se abstém das drogas, tá. Foi uma decisão dele. Privar já é algo imposto. Você priva alguém de fazer alguma coisa. Privar tem o sentido de impedir. Então aqui ele não vai ser impedido, se ele é um verdadeiro atleta, ele mesmo vai ter a consciência, ok? Então letra D, a segunda opção aqui é melhor. E na letra E, devo dizer que exerço ou que ocupo esse cargo há anos. Que ocupo, tá? Você ocupa um cargo, você não exerce, e você exerce função, tá bom? Então, o cargo está ocupado por você, você ocupa aquele cargo, e aquele cargo tem algumas funções, e essas funções você exerce, certo? Então, realmente a resposta é a letra C. Oitava questão, vamos lá. Ministério Público do Rio, prova para analista. Em todas as opções abaixo, há uma frase que foi respectivamente modificada para a forma reduzida e para a forma nominalizada. Ah, então nós temos uma frase e duas transformações. Assinale a opção em que há erro na modificação. Então vamos lá, letra A. O presidente achou bom que o deputado interviesse na discussão. Tá aqui a frase original. Então nós temos a primeira modificação é para a forma reduzida, né? Essa é a primeira modificação. E a segunda modificação é para a forma nominalizada. O presidente achou bom o deputado intervir, ok. Aqui nós temos uma oração reduzida, que são aquelas que são formadas ou pelo infinitivo, ou pelo gerúndio, ou pelo particípio, na discussão. E segunda reescrita, temos que ver nominalização agora, né? O presidente achou boa a intervenção. Perfeito, gente. Ó, que o deputado interviesse, oração desenvolvida. Tem uma conjunção aqui, integrante. O presidente achou bom o deputado intervir. Não tem conjunção integrante verbo no infinitivo. É uma oração reduzida de infinitivo. E o presidente achou boa a intervenção. Aqui nós temos um substantivo, que é nominalização. Letra A está certa, mas a gente quer a alternativa errada. B. Estaria bem que os acusados devolvessem o dinheiro. Oração desenvolvida, temos uma conjunção aqui. Estaria bem os acusados devolverem o dinheiro, tá certo também, ó. Veja que aqui na oração reduzida a gente não tem uma conjunção ou um pronome relativo, nós temos um verbo no infinitivo. Infinitivo não é só o que termina em AR, ER ou IR não, tá? Esse aí é o infinitivo não flexionado. Nós também temos um infinitivo flexionado, que é esse caso aqui. E a segunda reescrita estaria bem a devolução do dinheiro pelos acusados. Então, devolução é um nome substantivo, desenvolver-se, devolverem, tudo certinho. C. Foi ruim que discordássemos de todos. Foi ruim discordarmos, olha o infinitivo
flexionado. Foi ruim nossa discordância, a nominal aqui, né, nominalização. Aqui nós temos a oração reduzida e aqui uma oração desenvolvida. Tudo certo também. D. O pai achou conveniente que provesse a despensa. Aqui nós temos o verbo prover, que significa abastecer ou fornecer. O pai achou conveniente. Epa, não. Tinha que ser prover aqui, tá? Provir já é outra coisa. Provir significa derivar de, tá? Ou então ter origem em. Então aqui é prover. Prover é diferente de provir. Então a letra D tá errada. Tá bom? O pai achou conveniente a provisão. Provisão tá certo. Provisão se relaciona com prover. Não com provir. Prover, substantivo provisão. A provisão da despensa significa prover a despensa, abastecer a despensa com alimentos. E letra E, que deve estar certa, será proibido que os deputados entrem sem gravata. Será, aqui ó, que os deputados entrem. Será proibido aos deputados entrarem sem gravata e será proibida a entrada. Tá ok. Nominalização, oração reduzida, oração desenvolvida. Então, gabarito é a letra B por conta da questão dos verbos prover e provir. Tá bom? Nona questão, TCE de Pernambuco, TCE lá da minha terra. Por vezes, o deslocamento de palavras ou expressões pode resultar em alteração de sentido. Entretanto, em outras, a variação sintática não carrega mudança semântica. Ela já disse do que ela vai falar. Ela está dizendo, olha, em alguns casos, quando a gente deslocar um termo, vai mudar o sentido. Em outros casos, quando a gente deslocar o termo, não vai mudar o sentido. É isso que a banca está dizendo aí. Aí agora, o que ela pede? A opção em que as duas frases mostram o mesmo significado é letra A. Ela não prometeu vir à festa. E aqui, ó, teve a mudança do não, tá? O não mudou de lugar. Ela prometeu não vir à festa. Sentido diferente. Não é a letra A. No primeiro caso, ela está dizendo, ela não prometeu vir à festa. Ela disse que viria à festa? Não. Ela disse que não viria? Também não. Ela não prometeu. Talvez ela não tenha dito nada. Talvez ela não tenha dito que viria nem que não viria. Tá? Ela pode até ter dito, ó, talvez eu vá, mas eu não prometo. Então ela não fez a promessa. O não aqui relaciona-se ao verbo prometer. Ela não prometeu isso. Então ela não fez promessa. Na reescrita, ela prometeu sim. Ela prometeu o quê? Não vir. Ela disse assim, eu prometo que eu não vou a essa maldita festa. Juro, não vou. Então ela fez uma promessa. Mas a promessa foi a de não ir à festa. Tá bom? Houve mudança sim. Então o mero deslocamento do advérbio não mudou o sentido. A gente quer com o mesmo sentido, né? B. Até o técnico admitiu que o jogo não seria fácil. Aqui houve a mudança o deslocamento do até. O técnico até admitiu que o jogo não seria fácil. Houve mudança de sentido? Claro que sim. Quando a gente diz que até o técnico, olha, o jogador número 1 disse que o jogo não seria fácil, o jogador do outro time disse que não seria fácil, o diretor do clube disse que não seria fácil, até o técnico, quer dizer, inclusive o técnico admitiu. Então esse até se refere ao técnico, ele inclui o técnico. Na reescrita, o até refere-se a admitir. O técnico fez isso, o técnico fez aquilo, o técnico fez A, o técnico fez B, o técnico fez... Até admitiu que o jogo não seria fácil. Então veja que na segunda nós temos o técnico fazendo várias coisas, inclusive admitir que o jogo não seria fácil.
Na primeira opção, nós temos várias pessoas dizendo que o jogo não seria fácil, inclusive o técnico, até o técnico. Então, mudança de sentido aí na B também. C. O presidente falou finalmente que a lei vai ser alterada. A FGV gosta do finalmente, viu? Ela gosta de todos esses, do até, do finalmente, você vai ver, do apenas, do só. O presidente falou finalmente que a lei vai ser alterada. Reescrita. O presidente falou que a lei finalmente vai ser alterada. Mudou o sentido também. Finalmente. Nossa, finalmente ele falou, hein? Todo mundo sabia que a lei ia ser alterada, mas ninguém falava. Então, finalmente, o presidente abriu a boca, né? Então, o falou finalmente aqui se refere ao verbo falar, né? O que é que a gente está dando, assim, graças a Deus ter acontecido, de finalmente achava que não ia acontecer nunca? O fato de ele falar, de o presidente falar. Na reescrita, o presidente falou que a lei finalmente vai ser alterada. O que é o finalmente? O que é o até que enfim isso aconteceu? A lei ser alterada, tá bom? Então, houve reescrita, mudança de sentido aqui na reescrita. D de dado. Apenas o chefe deixou de vir à reunião. Todo mundo veio à reunião. Só o chefe que não. Apenas o chefe. Somente o chefe. E na reescrita a gente tem o chefe deixou apenas de vir à reunião. Eita. Aqui o apenas refere-se ao fato de vir à reunião. O chefe fez tudo, só não veio à reunião. E na primeira, a gente está dando ênfase às pessoas. Todo mundo deixou de vir. Ou, todo mundo veio. Só o chefe que deixou de vir. Então, na letra D, quando a gente muda a posição do apenas, temos uma mudança de sentido, sim. Na primeira opção, o apenas refere-se ao chefe, dá uma ideia de estamos falando das pessoas. E na segunda, o apenas refere-se à ação de vir à reunião. Então, a letra E tem que ser nosso gabarito, né? Um dia devemos começar a trabalhar. Devemos começar a trabalhar um dia. FGV gosta disso, gente. Geralmente, isso não é sempre. Mas quando o advérbio vem no começo ou no final do período, ele pode, veja, ele pode, não é sempre, se referir a toda a frase. Então, quando ele diz aqui, devemos começar a trabalhar, veja, um dia o quê? Devemos? Não. Um dia devemos? Não, um dia devemos começar a trabalhar. Esse um dia aqui se refere a toda essa oração aqui. Devemos começar a trabalhar. Devemos começar a trabalhar um dia. Tá? Então, aqui não houve mudança. Então, nosso gabarito é a letra E. Stephanie, eu discordo. Guarda sua discordância, porque esse é o entendimento da FGV, tá? Trouxe rapidamente aqui, ó, questão 9.1. O pessoal do Organiza nem vai notar que eu trouxe uma questão a mais, bem rapidamente, ambas de 2025, ó. Provas diferentes, mas TCE de Pernambuco, analista 2025. Aqui, ó, Ministério Público do Rio, técnico, 2025 também. Prova para técnico, essa questão ainda foi mais difícil. Tô indo bem rápido para o pessoal nem notar, tá? Olha, assinale o par de frases a seguir cuja modificação da estrutura não traz mudança de significado. Aqui ela pede, ó, mostra o mesmo significado. Aqui ela faz, não traz mudança de significado, ou seja, mostra o mesmo significado. Olha a letra A, gente. Ele não prometeu. Mudou o não, ó. Botou o não para antes do prometeu. Prometeu não. Olha para essa aqui. Banca copia. Copia e cola. Então, não prometeu, prometeu não, você já sabe que tem mudança. Até, olha aqui, ó, letra B. Olha a letra B daqui. Até o porteiro admitiu que o morador exagerou. O porteiro até admitiu, o verbo admitir, gente. Tá vendo? Disse finalmente, ó, o verbo dizer com finalmente. Aqui ele usou falou, finalmente. Então, finalmente queria terminar o noivado. Finalmente disse que iria terminar o noivado. Então, aqui o finalmente se refere a terminar o noivado, e aqui o finalmente se refere ao fato de falar.
apenas o secretário não compareceu ao evento, apenas o chefe deixou de vir, não comparecer, deixou de vir, tá vendo? E aqui, ó, nós temos de terminar a tarefa um dia. Um dia nós temos de terminar a tarefa, o gabarito foi a letra E, porque o um dia, no começo ou no final, tem o mesmo sentido, tá bom? Então, passei bem rápido, o pessoal nem vai notar. 10ª questão, pra gente terminar. O analfabeto é um pária que não se comunica com o mundo, não influi e pouco é influenciado. Na verdade, isso aqui estava sublinhado, tá? Na frase. Esqueci. As frases a seguir substituem de forma adequada a parte sublinhada no trecho citada, à exceção de uma. Assinale. Então, aqui, veja, o analfabeto ele não influi e não é influenciado. Veja que o verbo admite tanto a voz passiva quanto a voz ativa. O analfabeto não influi, voz ativa. E o analfabeto não é influenciado, voz passiva. Tá? Então, a gente consegue transformar esses dois. Então, o analfabeto, ele admira e é admirado? Nós conseguimos fazer os dois? Sim. Tá? O analfabeto observa e pode ser observado? Sim. Viu e pode ser visto? E foi visto? Sim. Agora, essa aqui não, ó. Veja que ele queria e foi querido, né? Ele queria, foi querido é muito estranho, né? Ele queria e foi querido. Então, essa opção é a que não dá pra gente, não é adequada, né? E examinar e ser examinado é possível, né? Mas ele querer e ele ser querido passa a ideia de ser, de alguém gostar, você é uma pessoa muito querida, as pessoas gostam de você, né? Então, aqui, a letra D é o nosso gabarito, porque é o que não, meio que não admite a voz, fica estranho, né? A voz passiva aqui, o mesmo verbo ter essa ideia de reciprocidade, de você conseguir fazer e alguém fazer com você, de voz ativa e voz passiva. Então, a D é o gabarito da nossa questão. Gente, foi rápido, mas façam mais questões desse assunto. Se a sua banca FGV capricha nesse assunto de reescrita de frases, porque eu tenho certeza que vai aparecer uma questão na sua prova desse assunto, tá bom? Então, cabe. É isso. Então, nós ficamos por aqui por hoje, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.